Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse videozinho a gente vai trabalhar a temática da República Velha, que é mais um assunto que a gente já trabalhou em sala de aula, e aqui eu só vou lembrar para vocês os principais pontos, tá? Desse tema. Não dá para entrar em detalhes, é só para ajudar vocês a fazer as atividades, beleza? Então vamos lá. Olhando aqui nosso primeiro slide, por exemplo, a gente de cara já vê a informação que é importante, que é o período a que se refere à República Velha. 1889 a 1930, tá? No próximo slide, a gente vê a nossa linha do tempo sobre todo o período republicano no Brasil, começando em 1889 até os dias de hoje, tá? Nós ainda somos uma república. A linha do tempo aqui representa as várias fases dessa república. Nós vamos estudar agora, lembrar os principais pontos dessa primeira fase, que a gente chama de República Velha ou Primeira República, que vai até 1930. Depois a gente tem a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar, a Nova República, que é o período que a gente está até hoje. Beleza? Qual é a primeira informação que a gente tem que atentar? Tá? Em 1889, marca no Brasil o fim de um regime político, de uma forma de organização política, que era a monarquia, e o início de outra, que é a república, certo? Diferenças básicas. Na monarquia, por exemplo, você não elege o seu principal governante. Já na república, os governantes só chegam ao poder através do voto. Essa é a diferença básica entre monarquia e república. Passamos a ser uma república a partir de 1889. Quando você passa por uma mudança dessas, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É anular as leis que valiam na monarquia e criar novas leis que vão passar a valer na república. É por isso que, 2 anos depois que a república vai ser proclamada, em 1891, tá? 1891, o país vai criar sua primeira Constituição, ou seja, o seu primeiro conjunto de leis que vai valer na República no Brasil. O presidente era um militar chamado Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E é no governo dele que essa primeira Constituição vai ser votada, tá? O que é que essa Constituição vai ter de principal característica? A primeira coisa é entender que a Constituição de 1891 vai definir que a gente é uma república federativa formada por estados com autonomia para eleger os seus governantes. O que significa isso? Tá? Na época da monarquia, por exemplo, aquilo que era chamado de estado hoje era chamado de província. Então, por exemplo, na monarquia tinha a província da Bahia. Tá? Quem governava a província da Bahia? Quem fosse indicado pelo imperador. Hoje, a gente sabe que não é assim. Quem governa o estado da Bahia? Né? É o governador que foi eleito pelaquela população, certo? Então, na República, essa é uma diferença básica. A gente passa a ter presidentes eleitos pelo povo e também outros governantes, como o governador e o prefeito, também passam a ser eleitos pela população. Essa é a diferença básica, tá? E uma outra coisa que essa Constituição ela vai também criar, né? Ela vai definir quem é o cidadão que podia votar, por exemplo. Será que era todo mundo que podia votar? Né? Na primeira Constituição da República no Brasil? A gente viu em sala de aula que não, tá? Na verdade, uma grande parcela da população vai ficar excluída. Como, por exemplo, as mulheres, como, por exemplo, os soldados, os mendigos, tá? Os analfabetos. Tá? Só esses grupos já excluíam uma boa parte da população brasileira. Ou seja, na nossa primeira Constituição, na verdade, quem tinha o direito de votar e ser votado era um pequeno grupo. Tá? Outra questão importante que a gente tem que lembrar é que nesse comecinho da República no Brasil, não existia mais escravidão oficial, escravidão africana no Brasil, né? Mas isso não quer dizer
que essa população, que agora era livre, ela tinha um direito ao voto, por exemplo, tá? De que maneira, então, os africanos ficavam excluídos? Não é difícil de entender. Quando a escravidão no Brasil acabou, não teve nenhuma política do governo, por exemplo, para oferecer oportunidades de educação para a população que tinha sido escrava. Uma grande parcela, por exemplo, era analfabeta. O que a Constituição dizia? Os analfabetos não podiam votar. Então, se você colocava na lei que os analfabetos não podiam votar, logo você de cara excluiu o quê? A maioria da população negra que não sabia ler, tá? Mesmo que já fosse um tempo que a escravidão não existisse, mas a população negra, de certa maneira, continuou excluída, tá, do processo político. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que lembrar da Constituição de 1891. Beleza? Agora, uma outra questão importante. Nessa época, o Brasil era uma economia rural, tá? Qual era o nosso principal produto que gerava riqueza para o país? Era o café, tá? Então eu trouxe um slide aqui, que vocês podem perceber. De um lado você tem uma foto de trabalhadores no cultivo do café e do outro lado os chamados barões do café, os donos dos cafezais, tá? Na primeira foto, a gente pode notar que os trabalhadores são negros. Eles não eram mais escravos aqui, mas estão fazendo um trabalho braçal, tá? Porque nessa sociedade não tinha espaço, né, que essas pessoas pudessem conseguir um trabalho mais qualificado. Então a maioria dos trabalhos que eram braçais, subempregos, eram ocupados pela população mais negra, tá? Pela população negra, como de uma maneira geral ainda acontece hoje no Brasil. Por outro lado, os barões do café, em sua grande maioria, eram brancos, porque já eram descendentes também de grandes fazendeiros na época que o Brasil era colônia, certo? Não por acaso, então, eram brancos. Beleza. Então esse é um ponto também importante da gente destacar. Outra questão, como a política funcionava? Vamos lá. A política na República Velha funcionava a partir de grandes acordos. O principal deles é um acordo conhecido como a política dos governadores, tá? Que vai juntar 3 grupos: o presidente, o governador e os coronéis. Os presidentes da República, os governadores e os coronéis, tá? Esses 3 grupos vão fazer um acordo entre eles para fazer com que a política acontecesse sem grandes conflitos. Então, como é que acontecia esse acordo? O presidente da República era ocupado por um determinado grupo, tá? Principalmente de São Paulo e Minas Gerais. E como é que eles faziam para não ser incomodados por outros governadores que, porventura, quisessem também concorrer à presidência? Simples. Eles faziam um acordo com todos os outros governadores, São Paulo e Minas Gerais, em troca de favores. Então, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais fica com a presidência e, em troca, ele apoia os outros governadores nos seus estados. E os governadores, por sua vez, fazem o mesmo acordo com os chamados coronéis, que eram fazendeiros muito poderosos, né, que existiam no interior do Brasil, e eram eles que controlavam o voto, tá? Eram os coronéis que faziam com que se votasse naquelas pessoas que era interessante para o poder, certo? Tem até uma charge aqui que representa muito bem esse esquema, né? Você tem aqui uma caricatura do que seria o coronel, aqui puxando o que seria o eleitor, né, com cara aqui de burro, e aqui a mulher representando a república, né, a urna para depositar o voto. Quer dizer, o coronel, ele controla a população que está nas suas fazendas para votar em quem era interessante. Isso fazia com que os mais poderosos da república sempre permanecessem no poder.
principalmente São Paulo e Minas Gerais, né? Que vai configurar inclusive uma política chamada política do café com leite, né? Tem até uma outra charge aqui que representa isso, ó. Uma gangorra, um bonequinho, uma caricatura aqui representando Minas Gerais e uma outra representando São Paulo, né? Significa o quê? Que em uma hora o Brasil vai ter um presidente com o apoio de Minas Gerais, uma outra hora o Brasil vai ter um presidente com o apoio de São Paulo, certo? Então a gente encerra por aqui essa primeira parte. Em um outro vídeo a gente vai continuar falando sobre a questão das revoltas populares. Valeu, pessoal. Obrigado.